E por que Jesus derramou sangue e deu a vida por nós? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós somos pecadores. Consequentemente, nós merecíamos a morte eterna. Só que Jesus tomou o nosso lugar. Jesus amou o mundo de tal maneira, amou você e a mim de tal maneira, que resolveu morrer em nosso lugar. É como se você e eu tivéssemos uma dívida e que nós não pudéssemos pagá-la. Então vem alguém que a gente nem conhece e paga a nossa dívida. Você vai ser eternamente grato a essa pessoa e com certeza você vai desejar conhecê-la. Jesus pagou a sua e a minha dívida. Jesus tomou o seu lugar e o meu lugar. A nossa dívida era tão alta, e do ponto de vista humano era impagável. Então Jesus foi lá e pagou por você e por mim. Ele morreu em nosso lugar. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Só que é importante você entender que a morte de Cristo foi uma morte lenta e cruel. Ele foi morrendo pouco a pouco, lentamente. Ele começa a morrer no Getsemane, quando ele vai transpirando gotas de sangue. Em seguida ele é preso, traído por um beijo, e é levado então pelos soldados, e ali começa o seu julgamento naquela madrugada. Tudo foi feito às escondidas, na calada da noite, até que ele foi condenado. Aí vem uma coroa de espinhos na cabeça dele. Aí vem os açoites, os insultos, as agressões. Jesus estava machucado, o seu corpo estava cortado, a sua cabeça estava furada, a sua pele estava manchada de sangue. Jesus estava num processo de morte. A morte dele foi um sacrifício lento. Depois ele sai dali e colocam sobre ele uma cruz grande, pesada, que tinha sido preparada para Barrabás. E como Jesus morreu no lugar de Barrabás, e também morreu no seu e no meu lugar, a cruz que colocaram sobre ele era a cruz de Barrabás. Era a sua e a minha cruz. Além da coroa, além dos cortes no corpo, além de estar cansado, com fome e com sede, ele agora começa a carregar um madeiro nas costas e começa a caminhar pela via dolorosa. Nosso Senhor estava morrendo por nós. Ele estava pagando a nossa dívida. Ele estava tomando o nosso lugar. Ele estava demonstrando o quanto nos amava e o quanto nos ama. Ele agora caminha lentamente pela via dolorosa. Eu estive na via dolorosa. É muito difícil caminhar sem nada na mão. Imagina Jesus levando uma cruz e uma coroa de espinhos. Ele foi andando, ele tropeçou, ele caiu, levantou e continuou sua caminhada. Ele não abriu a boca, não reclamou, não xingou, não blasfemou, não criticou, sofreu tudo calado. E quando chegou até o Calvário, os soldados colocaram Jesus deitado no chão, em cima da cruz. E aí, com uma marreta, um martelo, eles pregaram as mãos de Jesus naquela cruz. Depois pregaram os pés de Jesus naquela cruz, deitado no chão. Em seguida, eles levantaram a cruz com Jesus pregado nela e então fincaram aquela cruz no chão. E ao fincar no chão, dá aquele soco, aquele balanço. E isso rasgou as mãos e rasgou os pés de Jesus. Jesus foi exposto naquela cruz. Ele estava pendurado entre o céu e a terra, de braços abertos. Uma agonia. Tenta ficar de braços abertos assim, tenta ficar uns 10 minutos, você não consegue. Dá uma agonia. Agora imagine alguém com os braços abertos e pregados na cruz. Não podia se mexer. Então, essa morte de cruz era uma morte cruel, lenta. O sangue ia caindo gota a gota. A pessoa ia morrendo aos poucos. Além da morte física,
havia uma tortura emocional, uma tortura psicológica. Porque não morria de uma vez. Se fosse um tiro, ou quem sabe fincasse um prego ou uma espada no coração, poderia morrer logo. Mas não. Aqueles homens queriam que Jesus morresse lentamente. E o diabo estava dando gargalhadas. O diabo estava zombando de Cristo. Usou um ladrão daqueles e disse: se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Que coisa terrível, não é? Quanta crueldade. Jesus ali estava então agonizando, ainda vivo e derramando o seu sangue. Quando Jesus então, no final, na hora certa, na plenitude dos tempos, Jesus então diz: Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. E morreu. Quando Jesus morreu, o sol escureceu. A lua apareceu. A terra tremeu. Um vento forte apareceu, veio das montanhas. Os animais correram no campo. Parecia que toda a natureza estava percebendo a morte de Jesus. Menos o mais inteligente dos seres, o homem. O homem não estava percebendo o significado de tudo aquilo. A natureza inteira se manifestou. Houve silêncio no céu. Deus chorou. Jesus chorou. Ele pagou a sua dívida e a minha. Ele pagou, ele ocupou, ele tomou o seu e o meu lugar.